Quero cumprimentar todo mundo nessa noite com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, porventura pode uma mãe esquecer de um filho que ela amamentou? Não, ela não esquece. Eu sou testemunho vivo disso. Cheguei aqui em 2002. Eu sou filho de um casal que tem 3 filhos com eles. Eu, aos 3 anos de idade, fui tirado da casa deles, fui morar com meu avô, com minha avó, e minha avó faleceu, meu avô também, fiquei sozinho. Já estava grandinho já, mas sozinho. Morava numa cidade que tinha na época 1.800 moradores. Hoje não tem 3.000 ainda. E aí eu fui escravizado, bastante escravizado, me envolvi com tudo que não prestava e achei que tudo tinha chegado ao fim. Mas um dia eu me ajoelhei no chão e me lembro como se fosse agora. Foi em 2002, virada do ano de 2002. Me ajoelhei no chão e disse: Deus, se tu existe mesmo, quando todo mundo fala que Deus é bom, que Deus é isso, Deus aquilo, e até então a minha vida era um lixo, eu disse: Deus, se tu existe mesmo, então muda a minha vida, porque eu prefiro morrer se for para viver desse jeito. Aí vim parar em Criciúma, na casa de uma outra avó que eu tinha, vim parar em Criciúma na casa dela, e ela resolveu me ajudar. Ela conversou com um rapaz ali de Criciúma, era um evangélico, crente, e ela disse para mim assim: ó, meu filho, eles vão te levar para um lugar, e lá eles são tudo crente, mas se tu não quiser ficar crente, não tem problema, tu pode ir lá, te recupera, e depois tu volta para casa, não precisa de ser crente. E eu pensei, mas se for o melhor para mim, eu vou ficar crente, vou ser crente. E aí eu vim parar aqui no Centro de Recuperação Vida Jovem. Cheguei aqui acabado, não tinha direção, porque a Bíblia diz que um homem sem Deus é como uma folha seca. E eu cheguei aqui sem Deus, eu não conhecia Deus, e eu cheguei sem direção, acabado. Quando eu botei o meu pé dentro de uma capela que tinha ali, tinha um versículo na parede que dizia assim, ó: e conhecereis a verdade e ela vos libertará. Eu olhei e disse: Jesus, eu preciso conhecer essa verdade, eu preciso mudar de vida. Então ali eu ganhei uma Bíblia, comecei a ler essa Bíblia e comecei a ver que eu estava andando pelo caminho errado e que eu tinha que mudar de atitude, mudar de comportamento, mudar, eu precisava mudar. E comecei a procurar a direção na palavra de Deus. Para vocês entenderem, os meus outros irmãos estão lá e eles até hoje eles se dão bem com meu pai e com minha mãe. E o que acontece? Eu morava uma distância de uns 800 metros da casa do meu pai e da minha mãe, mas eu morava sozinho. E morava meu pai, minha mãe e mais 2 irmãos meus, mais 3 irmãos meus. O meu pai, ele era um loteamento novo. O meu pai dava água para a vizinha do lado que não tinha água e não dava água para mim. E disse para ela: se tu der água para ele, eu corto a água tua também. Eu disse: meu Deus, por que disso tudo, né? Enfim, vim para cá, conheci o caminho, conheci a verdade. Estamos aí caminhando. Deus mudou a minha vida. Tive várias experiências com Deus. A palavra de Deus diz que se o homem, se ele for infiel, mas Deus ainda permanece fiel. E eu estou aqui até hoje, graças a Deus, a minha vida é outra. Lá onde eu morava, se eu estivesse andando na rua, por nada o camarada mudava de calçado, ia para o outro lado para não passar por mim. Porque tudo que não prestava, eles diziam que eu tinha, que eu era, que eu fazia. E hoje, graças a Deus, eu moro aqui no Vila Nova, muita gente me conhece. Eu trabalho ali, tem já quase 14 anos que eu estou trabalhando ali. Tenho uma clientela boa, trabalho ali. Aprendi uma profissão aqui dentro do Centro de Recuperação Vida Jovem. Teve um dia que a gente foi apresentar uma peça de teatro no Morro da Fumaça, Estação Cocal. De lá veio um camarada que era profissional na área. Chegando aqui dentro, eu aprendi com ele a trabalhar. Trabalho hoje ali, graças a Deus. Eu agradeço a Deus por tudo. Porque isso aí aconteceu. Porque antes de eu chegar aqui, eu me ajoelhei. Eu me lembro que na virada do ano de 2002, que eu me ajoelhei e eu pedi para Deus que eu queria uma direção. Eu queria ser alguém na vida, eu queria escrever uma história, porque até então a minha vida não tinha nada. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha família, tenho o meu emprego,
no meu trabalho. Eu agradeço a Deus todo dia por cada um que eu conheço, pelo pessoal que me cerca, porque o camarada no mundo aí sozinho, desprezado, não é legal, é ruim. O camarada... Alguém de vocês aqui entende o que eu estou falando? Tem muitos aqui que entendem o que eu estou falando. O camarada é desprezado, mas enfim, o camarada dentro dele ele diz assim: mas por que acontece isso comigo se eu sou uma pessoa boa? Por que acontece isso comigo se eu não quero fazer o mal aos outros? E acontece tudo comigo. E o camarada não entende, não é? É só Deus, irmão. É só Jesus, não é? É só Ele na nossa vida. Tanto é que eu estou aqui hoje, ó. Eu estou aqui graças a Ele, não é? Agradeço a Deus por tudo na minha vida. E eu sei que Ele tem muito mais para mim. É só a gente permanecer fiel. Fiel. A gente é falho. Não, mas vamos procurar servir a Deus de verdade. Não é tempo de a gente estar brincando. Vamos servir a Deus de verdade. Onde termina as nossas forças, ali começa a força dele, né? Ele vem, ajuda, socorre, estende a mão. Um dia eu estava desesperado. E daí eu disse: Senhor, agora chegou ao fim. E eu corri para a Bíblia, e a Bíblia disse assim, ó: mas a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos se arrependam dos seus maus caminhos e se convertam. Irmão, você que está aqui no Centro de Recuperação Vida Jovem, não perca tempo, irmão. Busque a Deus. Aqui a gente tem tempo. Aqui a gente está isolado do mundo. Aqui é bom. A gente tem tempo. Tem oportunidade, né? Isolado do mundo. Está isolado, está aqui, está guardado, está protegido. É só cada um fazer a sua parte, né? Fazer a sua parte com Deus, que com certeza Ele vai fazer a parte dele para conosco. Eu entrego essas palavras em nome de Jesus.